Bom, pessoal, estamos de volta aqui. Agora eu estou com o Fabiano Cândido, editor da Pequenas Empresas Grandes Negócios. E o Fabiano acabou de realizar um painel, né, Isso. aqui no Export. Fabiano, fala um pouquinho, pessoal, para os empresários, como é que foi esse painel, os principais pontos. Claro, muito obrigado. Hoje para o empresariado brasileiro é muito importante que ele venda via e-commerce. A gente tem vendas dentro do mercado brasileiro e temos um potencial muito grande de vender para fora. Quem nunca comprou da China um produto É para vir para verdade. cá? Quer dizer, todo mundo compra da China, vai lá, acessa o negócio para comprar uma roupa e tal, essas coisas. Então, o Brasil hoje, ele tem 1% na participação mundial do e-commerce, ou seja, exportando produtos para fora. O que esse painel quis falar? Quis falar sobre o ponto de vista do governo, as políticas públicas que tem para melhorar essa questão da exportação. É um tema bastante sensível, até porque vender aqui dentro do Brasil já é um grande desafio para o empreendedor. Verdade. Porque, veja bem, o cara tem um problema tecnológico, ali com a Receita Federal, tinha a participação de uma pessoa da Receita Federal, tem um problema dos Correios, que é a logística para a entrega para o produto chegar até a casa do cliente, sair da pequena empresa, do médio negócio, da grande empresa e chegar numa outra ponta, e também tem a questão de políticas públicas, isso é um setor estratégico para o país, né? E também tinha uma pessoa da FEComércio explicando quais eram os desafios do setor, que são muitos, esses que eu estou dizendo para você. Então, esses desafios que a gente tem para vender internamente, eles são amplificados para vender para fora. Concordo. Então, como fazer isso da melhor maneira? Então, hoje, o painel ele quis contar isso para o público, né, formado ali por empreendedores, diretores de empresas, como resolver essa questão. E muita coisa se discutiu ali, né? A gente não vê o que está acontecendo na Receita Federal, mas a Receita Federal tem feito um trabalho incrível, inclusive planejando a curto, médio e longo prazo, sistemas que simplifiquem isso. Ou seja, o cara lá está vendendo, aquele sistema de venda dele já está integrado com o sistema dos correios, sistemas de administração. Então, e também para desenrolar essa questão do produto no porto, seja aqui e chegando lá fora, ele ter pelo menos algum tipo de controle. Então foram muitas coisas faladas ali, os Correios também falando dessas operações, o secretário do Ministério de Desenvolvimento também falando que isso é uma agenda do governo. A gente precisa ver aí os resultados, né? A gente tem bastante gente falando com discursos positivos, com projetos legais, mas a gente precisa ver isso na prática. É verdade. Esses pontos que você citou lá sobre Receita Federal, sobre logística, né, falando de correio, falando de governo, são pontos assim realmente muito sensíveis e que, independente do e-commerce crescer a cada ano no Brasil, a gente vê o e-commerce desde o momento que isso começou a ser mensurado, crescer 2 dígitos ao ano. Sim. Em percentual. Não tenho dúvida que se as dificuldades não fossem tão grandes, a gente estaria crescendo mais, sem dúvida alguma. O empresário ele tem acesso hoje em dia ao e-commerce, eu costumo falar que esse é um mercado que já está maduro, né? É um mercado que está maduro em termos de ferramenta, em termos de grandes players atuando, mas ainda existem algumas dificuldades burocráticas. Eu conversei agora há pouco com o Vitor da OMC. Sim. E a gente falou sobre as dificuldades em termos de tributação. Né? Os estados hoje em dia brigando, cada um pela sua fatia ali do bolo. ICMS, por exemplo, também, eles querem cobrar um estado X, outro Y, e quem que vai ficar com isso? É verdade, e na realidade o e-commerce, as duas pontas que realmente importam no e-commerce, que é o vendedor e o comprador, eles que ficam perdidos. Né? O vendedor não sabe como é que ele vai estruturar a empresa dele, porque amanhã as regras podem mudar. O comprador, às vezes, vê um preço. Eu tenho um e-commerce também, né? E a gente tem clientes que simplesmente entram no nosso site, compram um produto e o produto para na barreira fiscal, e sem ele saber de nada. E como é que fica isso? Você é um empreendedor, certo? Está vendendo lá seus produtos. E assim, você pode vender para fora. Inclusive, eu queria até citar a Apex aqui, porque a Apex tem feito um trabalho incrível incentivando a venda para fora. Mas é até bom que se traga o governo para esse debate, para essa discussão, porque a gente precisa decidir, resolver problemas internos, mas a gente precisa pensar também na exportação. Sim. Porque, sei lá, você pode ter um cliente nos Estados Unidos ou no Japão, enfim. Não, isso claro, não te impede. Claro. A gente
enxerga a exportação realmente como um caminho inevitável do e-commerce, né? Ele vem crescendo muito aqui no Brasil e agora a tendência é a gente começar a enxergar os mercados lá fora. A gente espera realmente que essas barreiras burocráticas elas diminuam, né? E um ponto que você possa citar ali do painel, que você viu de positivo, alguma ação que esteja acontecendo realmente na prática que possa beneficiar o empresário? Olha, Seja da Receita, dos Correios? eu acho que todo mundo ali está se mexendo de alguma maneira. Seja mesmo que entrou na agenda, mesmo um governo em crise, tá? Isso está na agenda do governo de alguma maneira. Isso tem que se perpetuar, isso tem que aumentar. O que eu diria de ponto positivo ali que dá para falar, citar para o empreendedor, para que ele sinta um pouco de tranquilidade, é que, por exemplo, os órgãos públicos, eles têm plena consciência que precisam melhorar tudo, que ainda a gente não chegou no estágio, apesar dos avanços, a gente não chegou num bom estágio. A Receita disse que precisa melhorar os sistemas, os Correios assumem que tem um problema, um gargalo, e querem melhorar toda essa comunicação com o empreendedor e também com o cliente final que recebe o produto. E o Ministério do Desenvolvimento ali que está tentando emplacar políticas públicas. Eu particularmente acho que as coisas deveriam andar, mas assim, sem a interferência do governo. Mas é importante nesse momento, na criação do mercado, que tenha o apoio institucional do governo para que a gente possa crescer. E principalmente o que eu acho muito positivo é a Apex trazer esse debate e criar-se quase uma ferramenta para auxiliar o empreendedor nisso, porque na outra ponta a gente tem essas discussões, o empreendedor também tem que aprender, ele tem a lição de casa para fazer. Não adianta nada querer entender, fazer tudo, sem ter a lição de casa. Eu acho que para o empreendedor é a lição de casa e para o governo é melhorar tudo que é oferecido ao consumidor e ao empresário que faz o país crescer. Muito bom. Fabiano, obrigado. Eu que agradeço a gentileza. Bom, pessoal, é isso aí. A gente está aqui, né, ao longo dessas entrevistas entregando muito conteúdo, muito valor para você que está acompanhando a gente. E ao longo de todo o conteúdo que você viu aqui, a gente está te mostrando realmente esse cenário da exportação. Né? A gente realmente acredita que o governo, que os órgãos vão caminhar para facilitar a vida do empresário, mas você tem que fazer o seu papel. E a Apex está te dando ferramentas para você se capacitar. Você se capacitar só depende de você. E a parte inicial desse conteúdo está aqui. Continue nos acompanhando, em breve a gente volta.